Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, sejam muito bem-vindos ao Pelos Olhos de Gabi. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Carrie, a Estranha. Carrie foi meu primeiro livro da nossa leitura coletiva, que eu comecei com a Vitória, a leitora baixa renda, tô deixando o canal dela aqui embaixo. E vocês já estão cansados de escutar o meu projeto sobre o King, que é basicamente ler todos os livros do Stephen King em ordem cronológica. O primeiro livro dele postado é Carrie, e eu tinha lido Carrie antes de ter o canal aqui no YouTube. Eu li esse livro lá em 2019. Então, com a releitura, de Carrie, através da leitura coletiva, eu resolvi trazer pra vocês as minhas impressões sobre Carrie, porque eu nunca cheguei muito a falar sobre esse livro, eu só falei que li e pronto. E no vídeo de hoje a gente vai conversar bastante sobre esse livro aqui. A nossa leitura coletiva começou no dia 1º de maio e foi até dia 15, no domingo. A nossa discussão aconteceu no meu Instagram, que eu convidei a Vitória. Foi na segunda-feira, no dia 16. Então, se caso você tenha perdido a nossa live, não tem problema nenhum. Tá separado lá no meu Instagram, naquela parte de séries. Eu vou deixar o link aqui embaixo se eu conseguir pegar certinho. Eu não vou enrolar muito vocês, bora pro vídeo de hoje. Não esquece de dar o seu like e de se inscrever no canal. E bora! E eu tenho que admitir pra vocês que a curiosidade me tomou e eu fui pesquisar o filme mais recente de Carrie, Porque tem o filme antigo e o filme mais novo. E eu ainda prefiro muito mais o filme antigo do que esse novo. Nenhum problema com a nova atriz, mas eu achei que eles atualizarem o roteiro não funcionou muito bem comigo. Eu ainda prefiro a história mais clássica mesmo, do Stephen King, escrito aqui em 1900 e alguma coisinha, eu acho que 74. A Carrie, ela foi criada pela mãe, a Margaret, que era uma fanática religiosa de um alto nível, que beirava o absurdo. Tudo que a Carrie fizesse, que ia contra as ideias da mãe, era considerado pecado. Então, muitas vezes a Carrie, quando era criança, tomada pela sua curiosidade de criança mesmo, conversando com outras meninas da sua idade, ou até mais velhas mesmo, quando a Margaret via aquela cena de Carrie conversando com outras meninas, ou fazendo qualquer coisa que ela considerasse pecado, a Carrie era punida pra ficar num quartinho que tinha uns desenhos religiosos e uma coisa péssima, péssima que é descrito no livro. E a Margaret botava a Carrie pra rezar a qualquer momento, falando que aquilo era pecado. Então eu acho que a criação da Carrie foi totalmente responsável pela Margaret, E o fato dela ser estranha, de usar roupas estranhas e até falar às vezes um pouco diferente e ter as suas noções é dado pela mãe dela, então não foi culpa dela. Também tem toda a questão da Margaret realmente dominar a Carrie e tratar ela como se não fosse nenhum ser humano, sabe? Porque desde o início a gente já sabe que a Margaret não gosta da Carrie, acha até inicialmente, quando ela está grávida, que aquilo é um câncer, um negócio bem pior do que realmente era, que era a Carrie. Então foi bem pesado acompanhar essa história. Eu li esse livro em 2019, quando eu ainda estava no meu ensino médio, e acompanhar tanto o ensino médio da Carrie como o meu foi, no mínimo, intenso. O livro começa quando a primeira menstruação da Carrie acontece, e isso desencadeia poderes telecinéticos nela. Até então a Carrie tinha esses poderes quando ela era pequena, coisa e tal, mas ela nunca lembrava disso, até porque ela era muito pequena e era impossível lembrar. Mas com essa primeira menstruação, os poderes dela realmente voltam à tona e ela percebe que ela consegue mover as coisas, consegue explodir as coisas. E mais pra frente vocês vão ver o que ela é capaz de fazer. E a Carrie, ela não tinha noção, do que era menstruação até então eu acho esse ponto muito importante ser falado, porque o Stephen King não vai não vai mascarar que a Carrie estava menstruada, não vai falar, ela estava saindo aquela coisa toda, que normalmente a gente mascara, normalmente nenhum livro fala, fulano está menstruada, a gente sempre tem essa mascarização desse tipo de coisa. Então um livro de 1900 e pouco falar sobre menstruação do jeito tão cru assim, foi um ponto positivo pra mim, porque pra mim é uma coisa totalmente normal. Eu espero que pra vocês, mulheres e homens, também sejam, porque isso acontece todo mês, minha gente? Então pra mim foi um ponto muito, muito positivo. Mas um ponto negativo pra mim foi a questão dos capítulos. Aqui a gente tem 3 capítulos. O primeiro capítulo, que é uma introdução sobre a Carrie, quem ela é, Carrie, as questões da infância dela, a questão da mãe, do colégio, todo mundo. A gente tem o segundo capítulo, que é o capítulo do baile, e o terceiro, que é o que acontece depois do baile. Lembrando que esse vídeo aqui tem spoilers sobre o livro, então se você não gosta de spoilers, já pode sair daqui, porque eu vou falar abertamente sobre tudo que acontece nesse livro, inclusive sobre a noite do baile. Então, se você se incomoda com spoilers, esse é meu último aviso. O primeiro capítulo da introdução é enorme, ele, consome mais de 50% do livro, e os outros 2 capítulos se dividem nos outros 50%. Depois que acontece no banheiro, com a Carrie e com as outras meninas, uma professora chega, a professora Desjardins chega
e acaba brigando com as meninas, até porque aquilo era uma atitude muito errada e ela foi a única pessoa que defendeu a Carrie em algum momento. Outro ponto também que eu marquei aqui no livro quando eu fiz a minha releitura foi a questão da Sue e da Carrie. Novamente, a gente vai ter a Chris com a avódona, aquela coisa toda, e a Sue, ela entende as coisas que ela faz e sente até um remorso, né, uma culpa sobre aquilo. E depois de tudo que aconteceu no banheiro, tanto a Chris como a Sue foram proibidas de irem no baile da escola, que era a coisa mais importante, né, para uma garota lá fora americana, é ir no seu baile de formatura. E no caso, nem a Sue, nem a Chris, nem as outras meninas, se eu não estou enganada, elas não vão poder ir no baile, né, elas só vão trabalhar, arrumando o baile, aquela coisa toda. Então a Sue, ela pede pro namorado, né, o Tommy, ir com a Carrie pro baile pra Carrie ter o seu primeiro baile, né, pra ela não deixar passar essa fase de ensino médio, até porque a Sue tava totalmente culpada pelo que tinha acontecido, e já que ela não ia mesmo, não tem problema nenhum você pedir pro seu namorado ir com uma menina que você tem pena, né, gente? Pelo menos, né, fica aí critério de cada um. Então a gente vai ter toda novamente a questão da Carrie brigando com a mãe dela querendo ir no baile, a questão também da Carrie falar pra mãe que ela tinha mentido, porque Carrie já tinha os seus 17 anos e a mãe dela nunca tinha falado nada com ela sobre menstruação nem nada do tipo, e fica chamando a Carrie de pecadora, sendo que quem está errada realmente é a Margaret. Há quem também defenda que a Margaret é uma das maiores vilãs do universo do King, e eu vou tocar novamente no ponto de por que começar a ler Stephen King por Carrie. Novamente, o universo do King é um universo gigantesco, a gente tem referências de personagens em inúmeros livros, a gente pode até receber spoilers de outros livros, por exemplo, em Misery, a gente tem um spoiler do que acontece em Iluminado, né, com o hotel. Eu acho isso muito importante falar, porque tem gente que não gosta, e também se você quer pegar uma referência ou quer entender de fato o que está acontecendo, como eu recomendo demais você ler os livros de Stephen King em ordem cronológica, ou pelo menos começar com Carrie. Voltando ao ponto, a Carrie faz o seu vestido lindo para a festa de formatura. A mãe dela ainda fica possessa com ela, falando sobre pecado, sobre meninos, sobre tudo que pode acontecer com a Carrie. Eu acho que o final da Margaret é no mínimo esperado, a gente já tem uma noção do que vai acontecer, né? A Carrie acaba matando a Margaret e praticamente todas as pessoas do baile, quando ela vai ser coroada. Ela e o Tommy, né, por meio de uma votação que foi manipulada pela Chris e pelo namoradinho, a Carrie e o Tommy acabam ganhando, né, o concurso do colégio de rei e rainha, aquela coisa toda que a gente sempre vê em filme. E um balde de sangue de porco acaba caindo em cima da Carrie e acaba batendo também na cabeça do Tommy. Essa parte pra mim foi um pouco engraçada. Eu não esperava que isso ia acontecer e eu não me lembrava também dessa cena, né? Porque eu lembrava que a Carrie se revolta com todo mundo, mas eu não lembrava também do Tommy, porque o Tommy nunca tinha feito nenhum mal a Carrie, até porque ele não conhecia ela, né? Ele meio que aceitou ir com ela por causa da namoradinha e aconteceu o que aconteceu, né? Ele foi, foi mais um ali que estava no baile. E aí a gente tem, pro final já da festa, a Carrie literalmente explodindo e colocando fogo em tudo. Eu acredito também que essa explosão era dos sentimentos dela, porque ela guardava toda aquela questão da chacota, do bullying que ela sofria, por ser ela mesma, sabe? Então tem um momento que a gente explode e a explosão da Carrie foi verdadeira e causou muitas consequências. A Carrie acaba matando todos que estavam lá no baile, inclusive os professores. Quem foge, inclusive, ela vai atrás depois. Ela bota fogo, né, com um negócio, ela acaba ligando o sistema de incêndio e uma fiação acaba entrando em contato ali e pega aquele fogo todo. E quando ela sai, ela vai estourando todos os hidrantes para que nenhum bombeiro da cidade consiga salvar aqueles alunos que estavam morrendo no colégio. É um fim no mínimo trágico, né, gente? Mas eu acho que era um final também não esperado, mas e nem merecido. Foi um final bem Carrie, bem explosão mesmo. Carrie, inclusive, foi censurado em algumas escolas, né? Porque a gente tem alguns massacres que acontecem nos Estados Unidos e alguns podiam interpretar Carrie de uma forma meio errada, né? E fazer algo parecido. Pois bem, Fúria também é um livro do Stephen King em que acontece um massacre que a gente não tem nem no Brasil direito aqui hoje, pela mesma questão da censura, porque não tem como você botar jovens lendo sobre massacres em escolas e aquela coisa toda. Fica novamente a critério de cada um achar o que é certo e o que é errado. Eu provavelmente queria muito ler Fúria por mera curiosidade, mas tem muita gente que vai ler Fúria e vai fazer outra coisa, né, como já foi em alguns casos. E outro ponto negativo que eu acho importante falar é a questão da introdução. A gente tem a história da Carrie, né, sendo contada a todo momento,
E a gente tem duas partes também junto com esse livro. A gente tem a parte que é My Name is Susan Snell, que vai contar a história da Susan, da Sui, na verdade, sobre tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente vai ter um outro diário sobre telecinese, explicando as causas da Carrie, sobre genes, sobre como é passado, o que acontece, a questão da menstruação e aquela coisa toda. A gente tem esses dois frascos de textos misturados com a história. Na primeira vez que eu li eu fiquei confusa, mas eu segui a história. E agora na segunda vez que eu já sabia o que se tratava, até porque era uma releitura, eu achei bem tranquilo, mas tem algumas pessoas que ainda se confundem com essa questão, porque em nenhum momento é retratado, só tipo assim, do nada, em um intervalo de tempo e espaço do livro, a gente tem lançado uma entrevista, alguma resposta, e pro final do livro, só pra fechar aqui a nossa resenha, vai ter, né, os relatórios policiais das pessoas que acabaram vendo a Carrie depois da noite do baile, e todos eles afirmam com toda certeza que viram a Carrie, por mais que nunca tenham visto ela de cara, ou que ela tinha sido só um vultinho pequeno lá no longe. E também outra questão das pessoas sempre errarem o nome da Carrie, nunca saberem quem ela é. Nesse final aqui, todo mundo que olhou pra lá, que olhou pra ela, sabia que era a Carrie, porque sim, dando ela ter aquele sentimento de Carrie, 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 dela ser notada, dela ser representada, né, dela ser pela primeira vez reconhecida pelas pessoas. Foi naquele momento, né, depois acontece a morte dela. E a gente também tem a questão da menstruação da Sue, que estava atrasada até então. Foi um livro intenso. Foi um livro muito intenso, de 200 páginas, a gente leu praticamente em 15 dias, né, em 2 semanas, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. E antes de terminar o vídeo, eu queria dizer que eu gosto muito de Carrie, eu gosto muito dos livros do Stephen King. Eu até modifiquei um pouquinho o cenário hoje pra gente conversar mais abertamente sobre isso, pra criar um clima aqui bem de terror. E eu convido vocês a ler Salem na nossa próxima leitura coletiva comigo e com a Vitória. E eu ficaria muito feliz se vocês se juntassem a nós novamente. Muitos já vão ficar para conversar mais um pouco com a gente sobre Salem, e eu espero que tenham mais pessoas também para ler, eu já convidei mais pessoas. Salem é um livro de vampiro, tem uma pegada totalmente diferente de Carrie. Também acho que tem alguns personagens de Salem que vão aparecer em outros livros. Então, novamente, se você quer ler Carrie, quer ler Salem, também não tem problema, se junta com a gente lá no grupo, a gente discute, a gente fala sobre Stephen King. Fiquem à vontade. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, que o nosso projeto do King siga firme e forte até anos e anos e anos à frente, até a gente conseguir ler todos os livros, ou pelo menos tentar ler bastante do King por aqui. Eu fico muito feliz em trazer esse vídeo aqui pra vocês. Agradeço novamente a Vitória por ter colocado o projeto do King pra frente. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Você vai fazer o quê? Ai, que bonitinha. Dá oi, quer dar oi? Oi. Você não entra. Você tem que entrar pra dar um oi. Não? Tá. Obrigada pelo pirulito.